Graça e paz, meus irmãos. É um prazer, pastor Eide, esposa Iso. Obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos e especialmente ministrar a palavra. Estou muito feliz. O pastor Vicente falou, olha, venha para cá com mais ânimo, porque tem mais uma viagem, né? Então, eu desci em Fortaleza, alugamos um carro, cheguei ali em Limoeiro. Daqui vem para cá e aqui a gente volta para lá, e amanhã em Mossoró, porque tem aula lá à tarde, né? Mas é um prazer muito grande conhecer uma nova igreja. Achei diferente aqui, os irmãos estão da minha altura ali, né? Eu gostei desse, ficou quase um anfiteatro, ficou muito jóia, muito bonito. Não temos nenhuma igreja nossa desse jeito assim, né? Bom de ver os irmãos, a gente fala, parece que está falando bem de pertinho. Mas é um prazer, não conhecia aqui a cidade, já estive em Limoeiro, e pastor Rony, pastor Wellington Estrela, agora com os irmãos, Meara, bom ter os irmãos aqui, pastores, irmãos, amigos, e falar um pouco especialmente da palavra, mas também da nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Ela completa no ano que vem 125 anos. De Brasil, 125 anos. Ela nasceu em São Paulo. Um inglês veio para trabalhar, ele nem era convertido. Ele veio para trabalhar nas minas de ouro e ele ficou doente. Ele aspirou amônia e ele ficou muito doente. Ele perdeu muitos quilos, quase à morte. E ele foi evangelizado por um datilógrafo, um americano, um canadense, ali durante aquele período de empresa. E ele orou ali quando ele ia morrer, não tinha parente nenhum. Ele falou, Senhor, se eu sair daqui, eu acho que eu não vou sair daqui, ele disse. Mas se eu sair, eu quero ser um servo do Senhor. E saiu. Se levantou. Ele queria logo terminar o seu contrato com a empresa para voltar para a Inglaterra, mas a empresa não abriu mão dele, ele era engenheiro. E ali ele começou a gostar do Brasil e ele se consagrou a evangelizar o Brasil. Ele tinha 4 mulas, ele saía distribuindo Bíblia pelo Brasil inteiro, ele pegava as Bíblias no Rio de Janeiro, da Sociedade Bíblica Britânica, e ele andava. Ele levou 4 meses, por exemplo, do Rio de Janeiro até Cuiabá, evangelizando, e nessas andanças ele abriu nossas igrejas. A primeira em São Paulo, a paulistana, depois está lá agora em agosto, comemorando o aniversário. Depois ele entrou em Goiás, e ele ficou na praça 8 dias e abriu a Igreja Cristã Evangélica de Catalão, que hoje é bem nessa praça, e assim por diante. Hoje nós estamos no Brasil todo, no mundo todo, nós temos 50, 60 missionários, nós temos igrejas na Índia, sofre demais a nossa igreja na Índia, muita perseguição. Ela é uma igreja dentro de um lixão, e é uma cidade que tem reciclagem de lixo. Dentro dessa cidade nós temos uma igreja. Nós temos um caminhão que nós compramos para fazer o trabalho, e há muita perseguição ali na Índia. Temos uma igreja na Venezuela, também sofrendo muito, nosso pastor lá, nossa igreja. Temos 2 igrejas no Uruguai e uma no Paraguai. Estamos abrindo em outros países. Temos uma agora nos Estados Unidos, depois de muitos anos. Nós resolvemos evangelizar os Estados Unidos, tem uma igreja em Charlotte, e missionários no mundo inteiro. No Brasil nós temos 15 regiões, como essa. Essa região aqui, Nordeste Potiguar, cujo presidente é o pastor Vicente, que atinge uma boa região aqui do Nordeste, é uma delas. Nós temos uma outra região de Fortaleza para cima, que é outra região. Temos ao todo 15 e algumas micro-regiões, que são regiões que vão crescendo e depois viram regiões eclesiásticas, e Deus tem nos abençoado muito. Nossa sede é Anápolis. Em Anápolis
Nós estamos lá há quase 100 anos. Nós temos lá o seminário, temos um orfanato, um Instituto Cristão Evangélico, um abrigamento de criança, temos a Missão Cristã Evangélica e a sede, onde eu presido a partir dali a nossa denominação. A Igreja Cristã Evangélica ela é muito forte em Goiás, ela tem muitas igrejas em São Paulo, mas ela cresceu muito no Pará nos últimos anos, muitas igrejas no Pará. O Pará é um campo aberto, e no Nordeste tem crescido muito também, graças a Deus, e Deus tem nos abençoado muito, e é uma igreja muito comprometida com a Bíblia, com a oração, com a ética pastoral, e ela tem prazer em ter parcerias e estender as suas raízes para outros lugares. Eu tenho um texto para compartilhar com os irmãos, 1 Coríntios 16, versículo 5 até ao 9, mas eu quero me ater mais ao 9, ao 9º versículo, mas eu quero ler 1 Coríntios 16, do versículo 5 ao 9, se os irmãos puderem ficar em pé, só mais um pouquinho, só para a gente ler esse texto, eu agradeceria. 1 Coríntios 16, 5. 1 Coríntios 16, 5. Paulo diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha a fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. E ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Esse verso 9 de novo. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Os irmãos podem se assentar. Eu oro com os irmãos no finalzinho. Queridos irmãos, quando o Senhor Jesus manda os discípulos, no final de Mateus e no final de Marcos, sair e evangelizar o mundo inteiro, o livro de Atos, o que nasceu foi igreja. Interessante, muito interessante isso. Jesus nunca disse assim: ide e plantai igrejas. Não disse isso. Ele fala da minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Ele manda os apóstolos saírem e evangelizar, mas o que nasceu no livro de Atos foi igreja. Foi igreja, porque essa era a vontade do Senhor Jesus. A igreja é fruto da ordem de evangelizar. O que nasceu foi igreja. Nas 3 viagens missionárias, cada viagem que Paulo fazia, ele andava um pouquinho mais, até a última que foi para Roma, onde ele morreu. Mas ele abriu nesse período de mais ou menos 20, 25 anos de ministério, 40 igrejas. 40 igrejas. Sem celular, sem carro, sem internet, sem uma missão por trás dele. E quem lê o livro de Atos sabe que às vezes com muito sofrimento, com lágrimas, com surras, com apedrejamentos, e assim ele plantou 40 igrejas que nós conhecemos no Novo Testamento, 40, nas 3 viagens missionárias, na última em Roma, onde ele foi preso, e ali na prisão mesmo ele abriu uma igreja, a igreja de Roma. Ele amava a igreja. É impossível ser crente sem igreja. Sem igreja, já dizia um dos pais da igreja, não há salvação.
Não é porque a igreja é redentora, ela não é redentora, mas é porque todo convertido ama a igreja, ele gosta da igreja, ele sente falta da igreja. Se você, por exemplo, se mudasse para a China, você vai para a China e você não sabe falar o mandarim, mas com pouquinho tempo você ia perguntar onde é que tem uma igreja. E você ia frequentaria a igreja, mesmo não entendendo nada, porque nós temos necessidade de igreja, nós temos falta de igreja, nós gostamos de igreja. A igreja faz bem para a nossa alma. Quantas experiências maravilhosas na igreja, conversão, batismo, ceia, confissão, consagração, dedicação, quanto uma música nos falou, uma mensagem, quanta coisa boa tem na nossa história relacionada com a igreja, quanto perde uma pessoa longe da igreja, sem igreja, que quer ficar longe da noiva de Cristo. Como é que pode amar a Cristo se não ama a sua noiva, se não ama a sua esposa, se não ama aquela pela qual ele derramou o seu sangue? Como pode uma pessoa dizer que ama Cristo se não amar a sua igreja? E nós temos hoje alguns que falam, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Não tem jeito, porque quando Jesus manda os discípulos evangelizarem, o que nasce é a igreja. E uma pessoa que se afasta da igreja, e nenhuma pessoa é isolada, ela começa a ter novos relacionamentos, novas amizades, novos costumes, e daqui a pouco ela está andando conforme o mundo. Daí a importância de igreja. Por isso, meus irmãos, a nossa denominação, ela tem um alvo de plantar 20 igrejas nessa gestão, 20 novas igrejas. Não é fácil plantar igreja, não é fácil. Igrejas assim mais tradicionais, mais conservadoras, igrejas com um pouco mais de estrutura, colocar um pastor na igreja, não é algo muito simples, mas nós estamos plantando, e Deus tem nos abençoado. E aqui esse plantador de igreja, ele nos dá na minha opinião, 3 motivos para nós continuarmos plantando igrejas, em todos os lugares. O primeiro é que as portas estão abertas. Ele diz assim, verso 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. As portas estão abertas. E é interessante que Paulo diz, é uma porta grande. Queridos irmãos, lendo sobre os últimos sermões de Jesus em Mateus, quando ele vai dizer o que vai acontecer antes dele voltar, ele diz assim, primeiro, vai haver guerras e rumores de guerras, e vai haver inimizades entre todas as nações. E eu acho que está bem acirrado no mundo inteiro. Nunca se falou tanto em guerra, nunca se comprou tantas armas no mundo inteiro. A Europa está se armando até os dentes. Depois Jesus diz assim, haveria assim, aparecimento de falsos cristos em determinados lugares. Alguém diz, eis ali o Cristo. É um cristianismo, mas sem Jesus. Tem o nome de Jesus, mas ele não está lá. E depois ele vai dizendo, mas quando estiver bem pertinho do fim, ele vai dizer, vocês serão odiados de todas as nações. Isso ainda não aconteceu. Há ódio contra a igreja em muitos lugares do mundo, os irmãos sabem disso. Existem lugares, e nós temos missionários lá, onde há um ódio e há assassinato de crentes e missionários. Mas Jesus diz, vocês serão odiados no mundo inteiro. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer no Brasil, porque senão Jesus não volta, é uma palavra de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, as portas, Paulo diz, estão abertas. Os irmãos podem abrir aqui numa sexta-feira, os irmãos podem entrar no hospital com a palavra de Deus na mão, nas penitenciárias, nas cadeias, nas escolas. Muitas das escolas estão chamando os crentes para entrarem lá, e Deus está fazendo uma obra, as portas ainda não estão fechadas, meus irmãos.
Paulo entende isso, e ele é velho. Quando ele fala isso, ele já tinha fundado quase todas as igrejas. Ele não é um homem sadio. E ele diz assim: eu vou ficar um pouquinho na casa de vocês, verso 5, para vocês me enviarem, porque eu não posso deixar de aproveitar as portas que estão abertas. Meus irmãos, eu não conheço aqui São João do Jaguaribe. É a primeira vez que eu venho aqui. Mas eu não tenho dúvida que nessa cidade as portas ainda estão abertas. Dá para evangelizar o vizinho. Eu digo aos pais, antes de atravessar a rua para evangelizar o vizinho, atravessa a porta do quarto para evangelizar o filho, a filha, os pais. Muitos dos nossos filhos estão se perdendo dentro da nossa casa. Senta na cama, briga com a alma do seu filho até ele se converter. Eu fiz isso com os meus. Eu fui brigando com a alma deles, eu fui instigando, eu fui pegando com eles, eu fui pregando, eu fui orando, eu fui chorando com eles. Eu só descansei quando os 3 se converteram. E as portas ainda estavam abertas. Nessa cidade, no Ceará. Esse Ceará é um desespero de grande, né? Vindo para cá, quantas cidades a gente passa. Andando por esse país, estava agora andando lá em Tocantins. Meu Deus, eu estou tão desafiado a abrir igrejas ali. Nós estamos abrindo várias igrejas ali no Tocantins. Estamos no Pará, então eu me desespero quando eu vou ao Pará e vejo. Nós temos igrejas entre os ribeirinhos, e a gente, por exemplo, numa cidadezinha, numa igreja num lugar chamado Arapapuzinho, os irmãos quase não acreditam como é que chega lá. Você tem que chegar em Belém, você tem que pegar um carro e ir até a cidade de Abaetetuba, você entra num barco você entra no rio Arapapu, que é enorme. Lá na frente, depois de você andar quase 1-2 horas, você entra num outro riozinho, e depois você entra em outro pequenininho. Você diz: não é possível ir mais um pouquinho. Aí entra num rio chamado Arapapuzinho. Você vai andando. Se me soltar lá, eu nunca mais vou voltar. E ainda bem que o nosso pastor lá conhece tudo. Aí você chega e desce, tem uma ponte grande. Você vai numa igrejinha lá no meio da ilha, e tem lá uma igreja cristã evangélica cheinha de gente. As portas estão abertas, meus irmãos. Temos que aproveitar. As portas não se fecharam ainda, mas vão fechar. Se nós acreditarmos e acreditamos que Jesus disse que vocês serão odiados em todo o mundo, as portas vão fechar um dia. O governo vai fechar, o vizinho vai fechar. Um dia, não vai ter mais a oportunidade. Um dia vai terminar, mas esse dia não chegou. Por isso Jesus, ele diz: ide por todo mundo, criatura por criatura, onde tiver gente, porque as portas estão abertas. Eu tenho uma filha casada, e ela e o marido e 3 filhos são missionários no Japão. Eu estive lá no Japão. Meus irmãos, o Japão tem uma população idosa e ninguém, apenas menos de 1% de crente. É desesperador. Eu chorei no Japão. Eu chorei. Pensar que aqueles idosos, na sua maioria, vão morrer sem nunca ouvir falar de Jesus. E é interessante, pastores, que o Japão é aberto para a evangelização, não é proibido. É interessante isso. A China é proibida evangelizar e tem 110 milhões de crentes. O Japão não é proibido, mas não há conversão, porque as igrejas estão fechando. Mais ou menos em 10 anos, 500 igrejas fecharam. O meu genro é pastor de uma igreja japonesa. Ele chegou para abrir uma igreja entre os brasileiros no Japão. Ele está lá há 2 anos e meio.
Mas os japoneses o descobriram lá e deram posse para ele numa igreja japonesa, que tem mais ou menos uns 50 anos, um templo bem maior do que esse aqui, 3 andares, e a igreja tem 5 membros. Agora dobrou o número de membros, porque ele chegou com a esposa e os 3 filhos. Ele prega 5 minutos em japonês, por enquanto. Mas a gente anda naquele país e a gente diz assim, meu Deus, as portas estão abertas. Qualquer lugar do mundo, do mundo, do mundo. Essa é a primeira. Segunda palavra de Paulo aqui é que as portas estão abertas e oportunas. Porque às vezes, meus irmãos, não há oportunidade no sentido de que ela é grande, mas que a gente não está sendo chamado, não tem espaço para entrar. E hoje eu vejo, as escolas estão chamando os crentes. Nós temos uma igreja, numa cidadezinha de mais ou menos 25 mil habitantes, em Goiás, que o pastor, ele era pastor da terceira igreja nossa na cidade, uma igreja que quando ele chegou tinha 15 membros. E ele começou a fazer um trabalho nas escolas de São Luís. Hoje a igreja dele tem 1000 membros, é a maior igreja da ICEB. E a maioria dos membros foi ganhada quando era criança na escola. Os diáconos, os presbíteros. E ele fala assim para mim, pastor Luiz César, não tem lugar mais oportuno do que uma escola. Tanta coisa boa está acontecendo ali naquela cidade. É oportuno. O Glass, meus irmãos, quando ele evangelizou aqui no Brasil, Frederic Glass, fundador da nossa denominação, ele disse que quando ele chegou no Brasil, assim que ele desceu do navio no Rio de Janeiro, ele foi preso por um problema de documentação, foi enganado, ele ficou 3 dias preso. E depois que ele saiu, ele passou a gostar de gente presa. Então, quando ele ia evangelizar, a primeira coisa que ele fazia, pastor Vicente, no livro está lá, Aventuras com a Bíblia no Brasil, quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia é na cadeia. Se ele chegasse aqui, pastor Eide, amanhã de manhã, quando ele levantasse, ele ia perguntar assim, pastor, onde é a cadeia? Aqui não tem? Ele ia ficar triste. Ele gostava de evangelizar a cadeia. Nós temos uma igreja cristã evangélica da cidade de Goiás, o primeiro presbítero foi convertido na cadeia. Ele evangelizou esse homem se converteu. Lá na cadeia mesmo, ele montou uma sapataria e ele dava todo o dinheiro para o Glass comprar Bíblia no Rio de Janeiro para distribuir. Quando ele saiu dali, ele começou um grupo e hoje é a Igreja Cristã Evangélica da cidade de Goiás. Preguei lá esses dias. As portas estão abertas e elas são oportunas. Está fácil de pregar. Quem quer pregar, vai pregar. Se você quiser orar com alguém quer oração. Alguém quer conversar com você. Tem gente nessa cidade que quer conversar sobre Deus, que precisa de Deus, que gosta de Deus, no Brasil e no mundo. Veja o meu genro no Japão. Ele mal sabe falar o japonês, meus irmãos. É incrível. Domingo passado, ele foi pregar o sermão pela primeira vez. Ele escreve o sermão em português, traduz para o japonês e ele prega. E ele já consegue cumprimentar as pessoas, ir no supermercado, ele consegue, ele é muito esperto. E a minha filha foi para a salinha de crianças com meus 3 netos. Então ela preparou a lição em português, porque as filhas falam português. E quando ela está lá, que vai começar a aula, entra uma menininha, uma visitante japonesa, uma menina, de 7, 8 anos, japonesa, que só entende japonês. E ela falou assim, valha-me Deus, como é que eu vou fazer agora? E ela orou, Senhor, eu estou perdido aqui. Aí ela se lembrou do celular, que tem hora que ele é contra nós, mas ela lembrou. Ela achou aqui o tradutor.
Então a menina sabia ler, então ela falava em português, a menina e traduzia para o japonês, e a menina ficou lá meia hora ouvindo, pela primeira vez na vida, o nome do Senhor Jesus, por uma professora que está lá no Japão, que não sabe ainda falar o japonês fluentemente, está aprendendo. As portas estão abertas, meus irmãos, que coisa maravilhosa, e as portas são oportunas, está tudo pronto. Agora, terceiro incentivo do apóstolo Paulo, que pode parecer que não é, ele diz assim, uma grande porta e oportuna se me abriu para o trabalho, e olha o que ele diz no final do verso 9, e há muitos adversários. Ué, esse é um incentivo? O que os irmãos acham se esse versículo começasse assim, olha, há muitos adversários, ainda que as portas estejam abertas e oportunas, mas não vai dar, tem muito adversário. Os irmãos acham que nesse versículo, o apóstolo Paulo está se importando com os adversários? Meus irmãos, quando é que não houve adversário na vida da igreja? Quando é que não houve adversidade aqui nessa igreja local? Quando é que o inimigo das nossas almas descansou suas armas? Quando é que não houve luta para plantar igrejas? Quando é que não houve esforço? Quando é que não houve choro? Qual igreja foi plantada sem sacrifício, sem suor, sem força, sem muco, sem trabalho braçal? Quando é que não houve adversário? O diabo sempre está presente, ele sempre é adversário, mas o apóstolo Paulo, ele não está temendo o adversário. Ele diz assim, há adversário, mas em nenhum lugar aqui, em nenhum lugar, existe a possibilidade da igreja não avançar, mesmo na adversidade. Elben César, da editora Ultimato, falecido, ele diz assim, não há quem não tenha adversários, é impossível viver sem adversários, é impossível trabalhar sem adversários, eles estão sempre ao nosso redor, ou atrás de nós, ou à vista, ou às escondidas, eles se opõem sistematicamente a nós, nos dificultam o caminho, nos aborrecem, nos desgastam. Quanto mais privilégios e oportunidades, mais adversários. E ele diz, pelo menos essa é a experiência do apóstolo Paulo. Quanto maiores as portas, quanto mais oportunidades, mais adversidades. E Shed disse certa vez que se o inimigo não estiver preocupado conosco de alguma forma, nós não estamos causando nenhum problema a ele. A adversidade é natural para aqueles que estão fazendo o trabalho do Senhor. E se há algo que nós devemos sempre esperar, é a adversidade, meus irmãos. A minha filha, voltando a falar nela, porque eu já comecei, eles tiveram lá uns problemas, a geladeira, a máquina de lavar fundiu. E ela já arrumou pela terceira vez, e ela falou assim, pai, alguém tem que falar para o diabo que aqui no Japão tem outros missionários além de nós. Parece que ele já está olhando para nós. Alguém tem que falar para ele que aqui tem mais missionário. Presta atenção nos outros também. Queridos irmãos, há adversidade. Eu gosto muito de pensar nisso, quando o autor aos Apocalipse, João diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu coloco diante de vocês uma porta que ninguém é capaz de fechar. Eu quero terminar dizendo aos irmãos aqui da igreja, pastor Eide, sua família, os oficiais, irmãos da igreja. Há muito que se fazer nessa região, nessa cidade. Pastor Rony hoje, ali na porta do hotel, falou assim, ó, aqui tem nessa região do Vale do Jaguaribe, 20 e tantas cidades, né? 23. E nós queremos abrir uma igreja cristã evangélica em cada uma delas. Eu quase dei um beijo nele. Que coisa boa, pastor Rony. É isso.
Se Paulo estivesse aqui, ele falaria amém. As portas estão abertas, há muitas oportunidades, tem adversidade, mas o diabo está aí para ser vencido, para ser derrotado. Ele não é nada perto do Senhor Jesus, maior que está em nós. E quando Deus nos fortalece para o seu trabalho, o inimigo é sempre derrotado. Ele nasceu para ser derrotado, ele já nasceu derrotado. Ele vai ser derrotado lá no final com um sopro da boca do Senhor Jesus. Jesus não vai precisar nem fazer lá um malabarismo, nada, com um sopro de sua boca. Tamanha a força do Senhor, tamanha sobrepujança do Senhor Jesus sobre ele. E nós somos dele, nós somos do seu exército. Que ele fortaleça as nossas mãos, fortaleça as mãos do pastor, da liderança. Que Deus fortaleça a juventude, as crianças da igreja. Que os irmãos aproveitem que as portas estão abertas. Não espere muito, um dia vai fechar. Um dia vai ficar muito difícil. Jesus fala que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Façamos a obra do Senhor, como ele diz, em pleno dia, né? Agora dá para fazer enquanto somos jovens, enquanto temos tempo. Eu me converti aos 16, me formei pastor aos 22, eu já vou fazer 40 anos que sou pastor formado. A cabecinha ficou branca, já estou com 62. Mas, meus irmãos, se tem algo que eu quero fazer, se Deus permitir, é terminar a minha vida servindo ao Senhor. Que Ele me permita, que o inimigo das nossas almas não alcance vantagem. Conto com as orações dos irmãos sempre, para viver pastor e morrer pastor, terminar bem o ministério, porque não tem nada mais importante sobre a face da terra para ser feito. Deus abençoe os irmãos, abençoe o pastor, abençoe a igreja. Nós estamos conhecendo a igreja conhecendo a nossa denominação. Que em oração nós encontremos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.